O sol escaldante do sertão nordestino batia impiedoso sobre a caatinga ressecada, criando miragens que dançavam no horizonte como fantasmas do calor. Era o ano de 1929, e o nome de Virgulino Ferreira da Silva, conhecido por todos como Lampião, ecoava pelos quatro cantos do Nordeste brasileiro como uma lenda viva. Para uns, era um herói que defendia os oprimidos. Para outros, um bandido que aterrorizava a região. Mas para o sargento Antônio Ferreira dos Santos, da Polícia Militar de Pernambuco, Lampião representava a oportunidade de uma vida. A chance de capturar o mais famoso cangaceiro do Brasil e conquistar fama e fortuna. Antônio era um homem de estatura mediana, com bigode espesso e olhos pequenos, que brilhavam com uma astúcia natural. Aos 42 anos, já havia passado 2 décadas servindo nas forças policiais, perseguindo cangaceiros menores pelos sertões de Pernambuco e Bahia. Conhecia cada trilha, cada povoado, cada esconderijo possível na região. Sua experiência o havia tornado respeitado entre os colegas, mas também o havia enchido de uma ambição que crescia a cada dia como erva daninha no coração. A obsessão por Lampião havia começado 3 anos antes, quando Antônio participara de uma operação que quase resultou na captura do famoso cangaceiro. O bando havia sido surpreendido numa fazenda próxima a Juazeiro, mas conseguira escapar após um tiroteio que deixou 2 policiais mortos e 3 feridos. Antônio fora um dos feridos, levando um tiro de raspão no braço esquerdo que lhe deixara uma cicatriz permanente em forma de meia-lua. Desde então, a captura de Lampião se tornara uma questão pessoal, uma ferida no orgulho que doía mais que a cicatriz física. A operação em Juazeiro havia sido planejada durante semanas. As autoridades receberam informações de que o bando de Lampião estaria reunido na fazenda do coronel Antônio Gomes, um latifundiário conhecido por suas simpatias pelos cangaceiros. 25 policiais cercaram a propriedade durante a madrugada, esperando capturar o famoso bandido enquanto dormia. Mas Lampião havia sido avisado por seus informantes e transformou a suposta emboscada numa batalha campal que durou quase 2 horas. Durante o tiroteio, Antônio viu de perto a habilidade militar de Lampião. O cangaceiro comandou seus homens com precisão de general, organizando uma retirada estratégica que permitiu ao bando escapar praticamente sem perdas, enquanto deixava os policiais em situação desesperadora. Foi uma lição de humildade que Antônio jamais esqueceu e que, ao mesmo tempo, aumentou sua admiração e seu ódio pelo adversário. Nos 3 anos seguintes, Antônio se dedicou obsessivamente ao estudo de Lampião. Lia todos os relatórios policiais disponíveis, entrevistava testemunhas de ataques do bando, conversava com outros policiais que haviam se encontrado com o cangaceiro e até mesmo procurava pessoas que haviam sido beneficiadas pela generosidade ocasional do bandido. Aos poucos, foi construindo um perfil psicológico detalhado de seu alvo. Durante meses, Antônio havia estudado meticulosamente os movimentos do bando de Lampião. Sabia que o cangaceiro possuía uma rede de informantes e protetores espalhada por todo o sertão, pessoas que o avisavam sobre a aproximação da polícia e lhe forneciam abrigo e mantimentos. Essas pessoas, conhecidas como coiteiros, formavam uma teia complexa de lealdades e interesses que tornava quase impossível surpreender o bando através de métodos convencionais. Os coiteiros não eram apenas simpatizantes dos cangaceiros. Eram parte integral do sistema que permitia a sobrevivência dos bandos no sertão hostil. Alguns eram fazendeiros ricos, que viam nos cangaceiros uma forma de proteção contra outros bandidos ou contra autoridades corruptas. Outros eram comerciantes que lucravam vendendo armas e munições.
Havia também os pequenos proprietários e trabalhadores rurais que admiravam genuinamente Lampião por sua coragem e por sua disposição em enfrentar os poderosos. Antônio descobriu que a rede de coiteiros funcionava como um sistema de comunicação eficiente. Informações sobre movimentações policiais eram transmitidas de fazenda em fazenda, de povoado em povoado, chegando até Lampião muito antes que qualquer operação pudesse ser executada. Era como tentar caçar um fantasma que sempre sabia onde o caçador estava. Além da rede de informantes, Antônio também havia estudado a personalidade de Lampião, através de relatos de pessoas que haviam convivido com ele. Descobrira que o cangaceiro era extremamente desconfiado, especialmente com estranhos, mas que possuía um lado humano que poucos conheciam. Sua tendência a ajudar necessitados, especialmente aqueles que se encontravam em situações desesperadoras. Havia histórias impressionantes sobre a generosidade de Lampião. Em 1927, segundo relatos que Antônio conseguira verificar, o cangaceiro havia pagado o tratamento médico de uma criança doente em Campina Grande, gastando quase todo o dinheiro que o bando havia conseguido num assalto recente. Em outra ocasião, havia distribuído 100 mil réis entre famílias pobres de um povoado atingido pela seca. Dinheiro suficiente para alimentar dezenas de pessoas por meses. Essas demonstrações de generosidade não eram apenas gestos isolados. Faziam parte de um código de conduta que Lampião seguia rigorosamente. O cangaceiro acreditava que sua luta contra as autoridades era justificada pela corrupção e injustiça que via ao seu redor, e que ajudar os pobres era uma forma de equilibrar o mal que às vezes precisava fazer para sobreviver. Essa contradição na personalidade do cangaceiro intrigava profundamente Antônio. Como um homem que praticava assaltos e enfrentava a polícia com violência, podia ao mesmo tempo demonstrar compaixão pelos necessitados. Como alguém que matava sem hesitação quando necessário, podia chorar ao ver o sofrimento de uma criança. Era essa humanidade complexa que Antônio pretendia explorar em seu plano. A estratégia havia sido desenvolvida ao longo de semanas de planejamento meticuloso. Antônio estudara casos semelhantes em outras regiões do país, onde policiais haviam tentado infiltrar-se em bandos de cangaceiros. A maioria havia falhado miseravelmente, sendo descobertos e executados. Mas alguns poucos casos bem-sucedidos forneceram pistas valiosas sobre como proceder. Analisou as táticas usadas por outros policiais bem-sucedidos em operações similares em Minas Gerais e Goiás, onde bandos menores haviam sido infiltrados e depois capturados. Estudou relatórios de delegados experientes do Ceará e da Paraíba, homens que conheciam intimamente a mentalidade dos cangaceiros. Consultou até mesmo um padre que havia passado anos convivendo com bandos diversos, tentando convertê-los, e que conhecia profundamente a psicologia dessas pessoas. Gradualmente, Antônio desenvolveu um perfil psicológico detalhado de como abordar Lampião. Sabia que precisaria ser convincente não apenas em suas palavras, mas em cada detalhe de sua apresentação física e comportamental. Um gesto errado, uma palavra fora de lugar, uma inconsistência na história, e tudo estaria perdido. O plano exigia uma preparação física e mental intensa. Durante 2 semanas, Antônio praticou diariamente sua nova identidade. Memorizou detalhes sobre a cidade de Caruaru, onde supostamente morava, decorou nomes de ruas, de comerciantes, de personalidades locais. Criou uma história de vida completa para seu alter ego, incluindo detalhes sobre sua infância, seu casamento, o nascimento de seus filhos e a sequência de desgraças que o haviam levado à situação atual. Mais importante que os detalhes factuais era a preparação emocional.
Antônio precisava ser capaz de chorar à vontade, de tremer de desespero de forma convincente, de demonstrar o tipo de humildade que um homem verdadeiramente necessitado exibiria. Passou horas diante do espelho, ensaiando expressões faciais, modulações de voz, gestos corporais que transmitissem autenticidade. Foi então que a ideia surgiu em sua mente como um relâmpago numa noite escura. Se não conseguia chegar até Lampião como policial, talvez conseguisse como um homem necessitado. A estratégia era extremamente arriscada. Se fosse descoberto, certamente seria morto sem hesitação, provavelmente após ser torturado para revelar informações sobre operações policiais. Mas Antônio acreditava que seu conhecimento da região e sua capacidade de interpretação poderiam levá-lo ao sucesso. A ideia não era completamente original. Havia lido sobre casos similares em outros países, onde detetives se disfarçavam para infiltrar organizações criminosas. Mas no sertão brasileiro, onde todos se conheciam e qualquer estranho era imediatamente notado, a estratégia exigia uma sofisticação especial. Na manhã de uma terça-feira de setembro de 1929, Antônio iniciou sua transformação física. O processo foi meticuloso e demorado. Primeiro, trocou seu uniforme por roupas velhas que havia conseguido com um comerciante de sua confiança. Peças realmente usadas por trabalhadores rurais, com o cheiro autêntico de suor, terra e trabalho pesado. As roupas não eram apenas velhas, tinham as marcas específicas do trabalho no campo, manchas de terra vermelha nas joelheiras, desgaste nos cotovelos, remendos mal feitos que uma mulher pobre faria com retalhos disponíveis. Depois veio a maquiagem, se é que assim podia ser chamada a arte de parecer miserável. Sujou o rosto e as mãos com terra vermelha típica da região, mas fez isso de forma inteligente, colocando mais sujeira nos locais onde um trabalhador rural naturalmente acumularia. Embaixo das unhas, nas linhas das palmas das mãos, nas rugas ao redor dos olhos. Amarrou um pano sujo na cabeça, como se cobrisse um ferimento, e até mesmo esfregou cebola nos olhos para deixá-los vermelhos e lacrimejantes. Para completar a transformação, Antônio passou as 2 noites anteriores dormindo ao relento para que sua pele adquirisse a aparência ressecada de quem não tinha onde se abrigar. Jejuou parcialmente para que seu rosto ficasse ligeiramente mais magro e seus olhos adquirissem aquele brilho desesperado da fome. Cada detalhe foi cuidadosamente planejado para criar uma imagem de miséria autêntica. Mais importante que a aparência física era a preparação psicológica. Antônio havia ensaiado sua história centenas de vezes, criando detalhes convincentes sobre sua suposta família, sua cidade de origem e os problemas que o haviam levado à situação desesperadora. Conhecia suficientemente bem a região de Caruaru para poder responder a qualquer pergunta específica sobre a localidade, desde os nomes dos comerciantes principais até as peculiaridades do dialeto local. Havia criado nomes e características detalhadas para seus supostos filhos doentes. João, de 12 anos, o mais responsável, que ajudava a cuidar dos irmãos menores. Maria, de 8 anos, uma menina esperta, mas frágil, que era a preferida do pai. E Pedro, de 5 anos, o caçula que estava mais doente de todos. Cada criança tinha personalidade própria, manias, medos, qualidades que um pai amoroso conheceria intimamente. O plano era complexo e detalhado. Fingir ser Severino Ramos da Silva, um pequeno agricultor que havia perdido tudo numa seca prolongada, cujos filhos estavam doentes de tuberculose e precisavam de remédios caros, e que buscava a ajuda de quem pudesse oferecê-la. Antônio sabia que essa era uma realidade tragicamente comum no sertão e que sua história soaria verossímil para qualquer um, incluindo Lampião. A tuberculose era uma escolha estratégica para a doença dos filhos fictícios.
Era uma enfermidade comum na região, especialmente entre as famílias mais pobres, mas que exigia tratamento caro e prolongado. Os sintomas eram conhecidos por todos: tosse persistente com sangue, febre alta, perda de peso, fraqueza extrema. Era o tipo de doença que justificaria o desespero de um pai e que despertaria compaixão em pessoas generosas. Além da história pessoal, Antônio havia preparado detalhes específicos sobre os sintomas e o progresso da suposta doença. Sabia falar sobre febres que não baixavam mesmo com chás caseiros, sobre o sangue que aparecia na tosse das crianças, sobre como o mais novo havia parado de brincar e ficava deitado o dia todo. Esses detalhes médicos que ele havia aprendido conversando com um médico de sua confiança dariam credibilidade adicional à sua narrativa. Durante 3 dias intensos, Antônio perambulou pelas redondezas de Serra Talhada, visitando fazendas isoladas e povoados pequenos, sempre perguntando discretamente sobre a presença do bando de cangaceiros. Fingia estar desesperado. Contava sua história com lágrimas nos olhos que ele conseguia produzir à vontade através de técnicas que havia desenvolvido. E aos poucos foi construindo uma reputação de homem sofrido entre os habitantes locais. O primeiro dia foi particularmente desafiador e revelador. Antônio precisava encontrar o equilíbrio exato entre parecer necessitado sem despertar suspeitas sobre suas verdadeiras intenções. Era uma linha tênue. Muito desespero podia parecer teatral. Pouco desespero podia não gerar a compaixão necessária. Visitou 4 fazendas diferentes naquele primeiro dia, sempre contando a mesma história base, com pequenas variações para testar sua eficácia e ajustar a performance. Em cada local, observava cuidadosamente as reações das pessoas, anotando mentalmente quais elementos da história funcionavam melhor e quais precisavam ser refinados. Na primeira fazenda, propriedade de um casal de idosos que criava cabras, Antônio percebeu que havia exagerado no desespero. A mulher, Dona Conceição, ficou tão compadecida que quis acompanhá-lo pessoalmente até a cidade para ajudar a conseguir remédios para as crianças. Chegou até mesmo a buscar suas economias, alguns 1.000 réis guardados numa lata velha, oferecendo tudo para ajudar os supostos filhos doentes. Foi preciso muita diplomacia para recusar a oferta generosa sem parecer suspeito. Antônio explicou que não podia aceitar o dinheiro de pessoas que também eram pobres, que sua consciência não permitiria. Disse que estava procurando alguém que tivesse condições melhores de ajudar. Talvez um fazendeiro mais abastado ou um comerciante próspero. A explicação foi aceita, mas o episódio o ensinou a moderar sua performance. Na segunda fazenda, propriedade de um homem mais jovem que criava porcos, Antônio ajustou sua abordagem. Apresentou-se com mais dignidade, como um homem orgulhoso que só pedia ajuda em último caso. Falou sobre como havia tentado resolver a situação sozinho, como havia vendido tudo que possuía, como havia procurado trabalho em várias cidades, e como só agora, quando não havia mais alternativas, se rebaixava a pedir esmola. Essa abordagem funcionou melhor. O fazendeiro, seu Raimundo, se mostrou respeitoso e solidário, oferecendo comida e abrigo para a noite. Durante a conversa, mencionou vagamente que às vezes passavam pessoas diferentes pela região, pessoas que podiam ajudar casos especiais como o de Severino. Não disse explicitamente que se referia a cangaceiros, mas a sugestão estava clara. A terceira fazenda foi uma experiência ainda mais rica em informações. O proprietário, Coronel Bernardino, era um homem influente na região, com conexões políticas e conhecimento profundo da dinâmica local. Durante a conversa, deixou claro que conhecia a presença de cangaceiros na área, embora não especificasse detalhes. "Meu filho", disse o coronel, "nestes tempos difíceis, às vezes a ajuda vem de onde menos esperamos. Há pessoas nesta região
que, apesar de viverem fora da lei, têm coração generoso para casos genuínos de necessidade. Foi a confirmação mais clara que Antônio havia recebido de que estava no caminho certo. O coronel não ofereceu informações específicas sobre localização ou como fazer contato, mas sua fala indicava que sabia exatamente do que estava falando. A quarta fazenda do dia foi decepcionante. O proprietário, um homem desconfiado e pouco sociável, ouviu a história de Antônio com ceticismo evidente. Fez perguntas detalhadas sobre Caruaru, sobre a família, sobre as circunstâncias da doença das crianças. Antônio respondeu a todas satisfatoriamente, mas percebeu que o homem continuava desconfiado. Tem muita gente inventando história por aí, disse o fazendeiro secamente, fingindo necessidade para conseguir dinheiro fácil. Eu não ajudo ninguém que não conheça pessoalmente. A experiência foi útil como treinamento. Mostrou a Antônio que nem todos seriam facilmente convencidos por sua história e que precisava estar preparado para ceticismo e desconfiança. Também o alertou para o fato de que, se chegasse até Lampião, enfrentaria um escrutínio muito mais intenso. Durante esses 3 dias, Antônio também aproveitou para mapear a região com mais precisão. Identificou rotas de fuga possíveis, localizou fontes de água permanente e abrigos naturais, memorizou pontos de referência que poderiam ser úteis caso precisasse escapar rapidamente. Estudou o terreno como um general planeja uma batalha, porque sabia que, se seu plano desse errado, teria apenas uma chance de sobreviver. Descobriu trilhas secundárias que não apareciam em mapas oficiais, caminhos usados por contrabandistas e viajantes que preferiam evitar as estradas principais. Localizou grutas menores que poderiam servir como esconderijos temporários, fontes de água escondidas entre as rochas, árvores grandes que poderiam fornecer abrigo em caso de tempestade. Mais importante, começou a entender a geografia social da região. Descobriu quais fazendeiros eram simpáticos aos cangaceiros, quais eram declaradamente hostis e quais preferiam manter neutralidade. Aprendeu sobre as alianças políticas locais, sobre os conflitos entre famílias influentes, sobre os interesses econômicos que moldavam a dinâmica da área. Foi no 4º dia que a sorte finalmente sorriu para Antônio de forma decisiva. Numa fazenda distante, cerca de 15 quilômetros da cidade, propriedade que ele havia identificado como uma das mais isoladas da região e que, portanto, oferecia mais possibilidades de informações confidenciais, o fazendeiro João Batista, um homem de uns 50 anos, com barbas grisalhas e olhos bondosos, o recebeu com uma simpatia que parecia genuína e promissora. João Batista era conhecido na região como um homem justo e generoso. Antônio havia pesquisado sua reputação nos dias anteriores, conversando discretamente com outras pessoas. Havia herdado a fazenda do pai, um italiano que chegara ao Brasil no final do século anterior em busca de oportunidades. Administrava a propriedade com mão firme, mas coração compassivo, tratando bem seus funcionários e ajudando vizinhos em dificuldades. Durante a última grande seca, 2 anos antes, João Batista havia aberto suas portas para dezenas de famílias desabrigadas, oferecendo trabalho temporário e abrigo até que a situação melhorasse. Construíra até mesmo uma pequena escola na propriedade, onde uma professora voluntária ensinava as crianças da região. Era exatamente o tipo de pessoa que Antônio esperava encontrar. Alguém com conexões na região e disposição genuína para ajudar necessitados. Meu filho, disse João Batista, observando o estado deplorável em que Antônio se apresentava. Você parece estar passando por tempos muito difíceis. Entre, vamos conversar direito. Aqui fora faz muito calor. A casa de João Batista era simples, mas acolhedora, um reflexo da personalidade de seu proprietário,
Construída em adobe, com telhado de telhas vermelhas, tinha paredes grossas que mantinham o interior fresco, mesmo no calor escaldante do meio-dia sertanejo. A sala principal era mobiliada com peças rústicas de madeira bem cuidada, provavelmente feitas por artesãos locais. As paredes eram decoradas com imagens de santos católicos, fotografias de família em molduras simples, e até mesmo alguns diplomas e certificados que atestavam a educação formal de João Batista, algo raro na região. Um crucifixo de madeira ocupava lugar de destaque acima da porta principal, ladeado por palmas bentas do último domingo de Ramos. Era evidente que se tratava de uma família profundamente religiosa, o que explicava em parte a disposição de ajudar necessitados. "Sente-se aqui", indicou João Batista, apontando para uma cadeira de palha trançada que ficava próxima à janela. "Minha mulher está preparando almoço. Você parece estar precisando de uma boa refeição há dias." Antônio se sentou e aguardou, enquanto João Batista o observava com atenção respeitosa. Podia sentir que estava sendo avaliado, não com suspeita ou desconfiança, mas com a cautela natural de quem vivia numa região onde a confiança podia significar a diferença entre a vida e a morte. Era o olhar de um homem experiente que havia aprendido a ler pessoas através de décadas de vida no sertão. "É verdade, seu João", respondeu Antônio, forçando a voz a tremer ligeiramente com a emoção controlada que havia ensaiado. "Perdi tudo na última seca grande. Minha roça, meus animais, até mesmo a casa onde nasci. E agora meus 3 filhos estão doentes de tuberculose, precisando de remédio caro que não tenho dinheiro para comprar. Estou andando de cidade em cidade há semanas, pedindo ajuda de almas caridosas como o senhor." Enquanto falava, Antônio permitiu que lágrimas genuínas brotassem em seus olhos. Havia aprendido a técnica de evocar emoções reais, pensando em perdas verdadeiras de sua própria vida. A morte de sua mãe, alguns anos antes. A solidão de uma vida dedicada exclusivamente ao trabalho policial. As lágrimas eram reais, mesmo que a história fosse falsa. Dona Maria, esposa de João Batista, apareceu na porta da cozinha naquele momento. Era uma mulher robusta, de uns 45 anos, com rosto maternal e sorriso acolhedor que irradiava bondade natural. Suas mãos estavam cobertas de farinha, indicando que estava preparando pão fresco. Trazia nas mãos um prato fumegante de feijão com rapadura, acompanhado de farinha de mandioca torrada e alguns pedaços de carne seca bem temperada. "Coma, meu filho", disse ela, colocando o prato diante de Antônio com a delicadeza de uma mãe servindo o próprio filho. "Quem tem fome não pode esperar cerimônia. Deus abençoa quem divide o pouco que tem." Antônio agradeceu com gratidão genuína que não precisou fingir. A comida estava realmente saborosa, temperada com o carinho e a experiência de décadas de cozinha sertaneja. O feijão estava cremoso e bem temperado. A rapadura derretida dava um sabor doce e energético, e a carne seca estava no ponto exato, nem muito salgada, nem muito seca. Percebeu que não havia se alimentado adequadamente nos últimos dias, tão concentrado estava em sua missão. Enquanto comia, continuou conversando com o casal, elaborando sua história com detalhes convincentes que havia ensaiado cuidadosamente. Falou sobre como conhecera sua esposa numa feira de Caruaru, sobre como haviam se casado numa pequena igreja da cidade, sobre o nascimento de cada filho e as alegrias que cada um trouxera à família. Descreveu a pequena propriedade que possuíam, com sua casa de taipa, seu pequeno roçado de milho e feijão, suas 2 vacas e meia dúzia de cabras. João Batista balançou a cabeça com pesar genuíno enquanto ouvia o relato detalhado. Conhecia bem aquela realidade devastadora. Ele próprio havia perdido metade de seus rebanhos na última seca prolongada que assolara a região 2 anos antes.
A experiência havia sido traumática para muitas famílias da área, e ele sabia que histórias como a que Antônio contava eram infelizmente comuns demais no sertão nordestino. A seca de 1927 havia sido particularmente cruel. Durou quase 2 anos consecutivos, secando açudes, matando plantações, dizimando rebanhos. Famílias inteiras abandonaram suas terras e migraram para as cidades maiores ou para outros estados, em busca de trabalho e sobrevivência. Os que ficaram enfrentaram fome, doença e desespero numa escala que marcou toda uma geração. "Que idade têm seus filhos?" perguntou Dona Maria, com genuína preocupação maternal estampada no rosto. "O mais velho, João, tem 12 anos, Dona Maria. É um menino responsável, que sempre ajudou no trabalho da roça e agora cuida dos irmãos menores quando eu saio procurando ajuda. A Maria tem 8 anos. É uma menina esperta e alegre, sempre cantando e brincando, mas agora está fraca demais para sair da cama. E o Pedro, meu caçula, tem 5 anos. É ele que está pior, Dona Maria. Mal consegue ficar de pé, tosse sangue toda noite." Antônio havia ensaiado essas informações centenas de vezes, criando não apenas nomes e idades, mas personalidades completas para cada criança fictícia. João era o responsável, que assumira prematuramente o papel de homem da casa. Maria era a alegre, que mantinha o moral da família alto mesmo nas dificuldades. Pedro era o frágil, que despertava instintos protetivos em todos ao redor. "Meu Deus do céu!" suspirou Dona Maria, levando a mão ao peito num gesto de compaixão. "E onde eles estão agora? Quem está cuidando deles, enquanto o senhor anda por aí procurando ajuda?" "Estão com minha comadre Josefa, em Caruaru, Dona Maria, uma mulher de bom coração que os acolheu quando perdi minha casa. Mas ela é pobre como eu era. Não tem condições de comprar os remédios caros que o médico disse que precisam. Por isso saí andando, procurando alguém que possa me ajudar a salvar meus filhos." A história da comadre Josefa também havia sido cuidadosamente construída. Antônio sabia que precisaria explicar onde estavam as crianças e por que não as havia trazido consigo. A figura da comadre, uma instituição sagrada no sertão, resolvia essa questão de forma convincente. Comadres eram consideradas família, com obrigações morais de ajudar em tempos difíceis. João Batista e sua esposa trocaram olhares significativos, uma comunicação silenciosa que Antônio reconheceu como típica de casais que haviam passado décadas juntos. Podia ver a compaixão e também a preocupação nos rostos dos dois. Eram pessoas genuinamente boas, que se importavam com o sofrimento alheio. Após alguns minutos de silêncio contemplativo, durante os quais apenas o barulho dos talheres contra o prato e o tic-tac de um relógio de parede marcavam a passagem do tempo, João Batista se aproximou de Antônio e baixou a voz significativamente, como se fosse compartilhar um segredo de importância vital. "Escute bem o que vou lhe dizer, Severino, mas não comente com mais ninguém", disse, olhando ao redor como se temesse ser ouvido por ouvidos indesejados. "Tem uns homens que passaram por aqui ontem à noite, bem tarde. Eles estão acampados numa gruta lá no meio da serra, a umas 3 léguas daqui para o norte. São pessoas que às vezes ajudam gente necessitada como você, especialmente quando a necessidade é real e a pessoa merece ajuda." O coração de Antônio disparou como um cavalo em fuga, mas ele se esforçou ao máximo para manter a expressão de desespero esperançoso no rosto. Sabia exatamente sobre quem João Batista estava falando, mas precisava fingir ignorância total para não despertar qualquer suspeita sobre suas verdadeiras intenções. "Que tipo de pessoas são essas, seu João?"
Perguntou, injetando na voz uma mistura cuidadosamente calculada de curiosidade e apreensão, como faria qualquer sertanejo ao ouvir referências vagas a pessoas misteriosas. João Batista hesitou por um momento, claramente ponderando se deveria ou não revelar mais informações comprometedoras. Olhou para a esposa, que assentiu discretamente, e finalmente pareceu tomar uma decisão que poderia mudar o destino de todos os envolvidos. São homens que vivem fora da lei, meu filho. Não vou mentir para você sobre isso. Mas não são bandidos comuns, desses que assaltam e matam por prazer. Eles têm seus próprios códigos, suas próprias regras de honra. E uma dessas regras, talvez a mais importante, é ajudar os necessitados quando podem, especialmente famílias com crianças doentes. A confirmação era mais do que Antônio havia ousado esperar. João Batista estava efetivamente lhe oferecendo informações sobre a localização do bando de Lampião, algo que dezenas de operações policiais haviam falhado em conseguir. "O senhor acha que eles me receberiam?" perguntou Antônio, injetando na voz toda a esperança desesperada que conseguiu reunir. "Eu não tenho mais ninguém no mundo para quem pedir ajuda. Se meus filhos morrerem..." Deixou a frase inacabada, permitindo que a implicação pairasse no ar como uma nuvem carregada de tristeza. "Talvez sim, meu filho. Mas preciso te avisar, são pessoas extremamente cautelosas, que não gostam de ser incomodadas por qualquer motivo, e que sabem muito bem como descobrir quando alguém não está sendo completamente honesto com eles. Se for procurá-los, vá com humildade verdadeira e conte sua história sem esconder nem mentir sobre nada. Eles têm um jeito especial de enxergar através das pessoas, de descobrir suas verdadeiras intenções." O aviso carregava uma gravidade que fez Antônio engolir em seco. João Batista claramente conhecia a reputação de Lampião de conseguir desmascarar impostores e mentirosos. Dona Maria se aproximou e colocou a mão no ombro de Antônio num gesto maternal que o tocou mais do que esperava. "Meu filho, essas pessoas de que meu marido está falando, elas podem ser muito generosas com quem merece ajuda, mas também podem ser extremamente perigosas para quem tenta enganá-las. Se sua necessidade é real, como acredito de coração que seja, talvez encontre neles a salvação de seus filhos. Mas se houver qualquer falsidade em sua história..." Ela não completou a frase, mas o significado estava claro. Antônio agradeceu o aviso com aparente sinceridade, enquanto internamente se preparava para o maior desafio de sua carreira. "Eu juro pela alma de minha santa mãe, Dona Maria, que tudo o que contei é a pura verdade. Meus filhos estão morrendo, e eu faria qualquer coisa para salvá-los." A ironia de jurar falsamente pela memória de sua mãe não passou despercebida para Antônio, mas ele afastou os escrúpulos. Estava tão perto de seu objetivo que pequenas questões morais pareciam irrelevantes. João Batista agradeceu a confiança demonstrada pelo casal e pediu direções mais detalhadas. João Batista, completamente convencido da sinceridade do suposto necessitado, pegou um pedaço de carvão da lareira e desenhou um mapa detalhado no chão de terra batida da varanda. "Veja bem, Severino", explicou pacientemente, traçando linhas e marcando pontos de referência com a precisão de quem conhecia cada pedra da região. "Você vai seguir por esta trilha aqui, sempre subindo, até chegar numa formação rochosa que todo mundo conhece. Parece um cachorro grande deitado de lado. É impossível errar, porque é a única formação assim em toda a serra." Antônio observou atentamente cada detalhe do mapa improvisado, memorizando não apenas as direções principais, mas também os pontos alternativos de referência que João Batista mencionava. Sabia que sua vida poderia depender da precisão dessas informações. Depois que passar pela Pedra do Cachorro, você vira para a esquerda e desce um pouco até encontrar um riacho que corre mesmo na época mais seca do ano.
É água de nascente, que vem de dentro da serra. Nunca seca completamente, mesmo nos piores tempos de seca. Seguindo o riacho Serra acima por cerca de meia légua, sempre pela margem direita, você vai chegar numa parede de pedra bem alta, de uns 20 metros ou mais. A entrada da gruta fica parcialmente escondida por uma cortina de cipós, bromélias e até uma figueira pequena que cresce numa fenda da rocha. Mas cuidado! Eles certamente têm vigias espalhados pela região, muito antes de você chegar perto da gruta. João Batista fez uma pausa e olhou diretamente nos olhos de Antônio, com uma seriedade que não havia demonstrado antes. Quando chegar na região da gruta, pare bem longe, uns 100 metros pelo menos, e grite bem alto que é um homem necessitado pedindo ajuda. Diga seu nome, de onde vem e o que precisa. Não tente se aproximar sem se anunciar, porque eles podem atirar primeiro e fazer perguntas depois. São homens que vivem sempre em perigo. As instruções eram precisas e revelavam que João Batista tinha conhecimento detalhado dos procedimentos de segurança do bando. Antônio absorveu cada palavra como um estudante aplicado. Dona Maria preparou um embrulho caprichoso com comida para a viagem. Alguns pedaços de rapadura envolvidos em papel pardo, farinha de mandioca torrada que duraria vários dias, carne seca temperada com pimenta para conservar melhor, e até mesmo um pequeno frasco de mel para dar energia. Era comida suficiente para sustentar um homem por 2 ou 3 dias. Leve isso, meu filho, disse ela, amarrando o embrulho com cuidado maternal. A caminhada é longa e difícil. E você precisa manter as forças para poder ajudar seus meninos. Antônio aceitou o presente com gratidão genuína, que não precisou fingir. A bondade do casal o tocava de forma inesperada, fazendo-o questionar momentaneamente a moralidade de seu engano. Mas a imagem de Lampião capturado rapidamente afastou essas dúvidas. Que Deus os abençoe, seu João, Dona Maria. Vocês são anjos que Deus colocou no meu caminho numa hora de desespero total. Que Deus o proteja, meu filho, disse Dona Maria, fazendo o sinal da cruz sobre Antônio, e que seus filhos fiquem curados logo. Vamos rezar por vocês esta noite. Naquela mesma tarde, quando o sol começava a declinar, pintando o céu sertanejo com suas cores características, tons de laranja, rosa e dourado que se misturavam numa sinfonia visual única da região, Antônio iniciou sua caminhada decisiva em direção ao esconderijo de Lampião. Levava consigo apenas o embrulho de comida preparado por Dona Maria, uma pequena cabaça com água fresca e sua pistola calibre .38 cuidadosamente escondida na cintura, sob a camisa esfarrapada. A arma estava carregada com 6 balas, talvez suficientes para cumprir sua missão, talvez insuficientes para garantir sua sobrevivência. A cada passo na trilha íngreme, sentia a adrenalina crescer em suas veias, como um rio em época de cheia. Estava prestes a encontrar face a face com o homem mais procurado do Brasil, numa situação que nenhum policial havia conseguido criar antes. Se tudo desse certo, em poucas horas seria o herói nacional que capturou Lampião. Se desse errado, provavelmente não viveria para contar a história. O caminho revelou-se mais difícil e traiçoeiro do que João Batista havia descrito, talvez para não desencorajar o suposto necessitado. A trilha subia e descia por terreno rochoso e extremamente irregular, serpenteando entre formações de pedra que pareciam ter sido jogadas ali por gigantes em tempos remotos. Mandacaros gigantes e chiques espinhosos criavam obstáculos adicionais, forçando Antônio a fazer desvios constantes. Em alguns trechos particularmente difíceis, teve que usar as mãos para se equilibrar, agarrando-se a raízes expostas e saliências na pedra. Era um caminho que exigia não apenas conhecimento da região, mas também certa habilidade física para ser percorrido com segurança, especialmente no escuro que se aproximava.
Enquanto caminhava, mantinha todos os sentidos alertas para qualquer sinal de presença humana. Sabia que se tratava de homens extremamente cautelosos e experientes em guerra de guerrilha, que certamente tinham vigias espalhados pela região muito antes do acampamento principal. Precisava parecer inofensivo, desesperado, mas não suspeito, um equilíbrio delicado que exigia concentração constante. O silêncio da caatinga ao entardecer era impressionante. Apenas o som de seus próprios passos, sua respiração ofegante e, ocasionalmente, o grito distante de alguma ave, ou o barulho de pequenos animais se movendo entre a vegetação. Era como se toda a região soubesse instintivamente que ali habitava algo perigoso e mantivesse distância respeitosa. Quando finalmente avistou a formação rochosa que lembrava um cachorro deitado, o sol já estava se pondo no horizonte, criando sombras longas e dramáticas que se estendiam pela caatinga, como dedos escuros de um gigante adormecido. A semelhança com um animal era realmente impressionante. As rochas se arranjavam de forma que, vistas do ângulo correto, lembravam perfeitamente um cão grande deitado de lado, com a cabeça apoiada nas patas dianteiras. Antônio localizou o riacho mencionado por João Batista, uma pequena corrente de água cristalina que brotava de entre as rochas e seguia serpenteando pela vegetação rasteira. A água era realmente limpa e fresca, confirmando que se tratava de uma nascente natural que resistia mesmo às secas mais severas. Aproveitou para encher sua cabaça e beber abundantemente, sabendo que precisaria manter-se bem hidratado para o que estava por vir. Seguindo o curso do riacho serra acima, observou como a vegetação ia mudando gradualmente conforme se aproximava da região mais úmida. A caatinga baixa e espinhosa, típica do sertão seco, dava lugar a plantas maiores e mais densas, aproveitando a umidade proporcionada pelo curso d'água permanente. Havia até mesmo algumas árvores frondosas, juremas, angicos e até uma barriguda centenária, coisa rara na região durante aquela época do ano. À medida que subia seguindo o riacho, o terreno se tornava progressivamente mais íngreme e rochoso. Em alguns pontos, teve que usar as mãos para se equilibrar, agarrando-se a raízes expostas e saliências na pedra áspera. Era definitivamente um caminho que exigia conhecimento específico da região para ser percorrido com segurança, especialmente no escuro que se aproximava rapidamente. O ar também ia mudando, tornando-se mais fresco e úmido conforme se aproximava da serra propriamente dita. Podia sentir a umidade da nascente e da vegetação mais densa, um contraste marcante com o ar seco e escaldante das planícies sertanejas. Finalmente, após cerca de 40 minutos de caminhada árdua e cuidadosa seguindo o riacho, Antônio chegou à base da serra, onde, segundo as informações precisas de João Batista, deveria estar a gruta que servia de esconderijo para o bando de Lampião. A parede de pedra se erguia diante dele como uma fortaleza natural imponente, com pelo menos 20 metros de altura e uma superfície irregular, cheia de fendas, saliências e pequenas cavidades. Era uma formação geológica impressionante, que oferecia proteção natural contra ataques e múltiplas opções de escape em caso de necessidade. A entrada da gruta estava exatamente como João Batista havia descrito com precisão impressionante, parcialmente escondida por uma cortina natural de vegetação que incluía cipós entrelaçados, formando uma rede quase impenetrável, bromélias de vários tamanhos e cores, e até mesmo uma pequena, mas robusta figueira que crescia numa fenda da rocha, suas raízes se espalhando pela superfície da pedra como veias expostas. Era um esconderijo perfeito, quase invisível para quem não soubesse exatamente onde procurar, protegido por barreiras naturais e com múltiplas rotas de escape através das fendas e passagens na formação rochosa.
Mas o que mais impressionou Antônio foi o silêncio absoluto e inquietante que reinava no local. Nem mesmo o canto dos pássaros que normalmente animavam o entardecer sertanejo, nem o zumbido dos insetos, nem qualquer som de vida selvagem se fazia ouvir. Era como se toda a fauna da região evitasse instintivamente aquele lugar, numa demonstração natural de que ali habitava algo que representava perigo. Seguindo cuidadosamente as instruções de João Batista, Antônio parou a cerca de 100 metros da entrada, parcialmente oculta da gruta, e gritou com voz forte, mas respeitosa: "Boa tarde, meu nome é Severino, sou um homem necessitado de Caruaru pedindo ajuda. Posso me aproximar?" Sua voz ecoou pelas paredes rochosas da serra e se perdeu na imensidão da caatinga circundante. Por alguns segundos que pareceram uma eternidade, apenas o silêncio respondeu ao seu chamado. Antônio permaneceu imóvel, aguardando, com o coração batendo como um tambor de guerra em seu peito. Então, de forma súbita e inesperada, uma voz grave e autoritária se fez ouvir atrás dele, muito mais próxima do que havia imaginado. "Pare aí, amigo. Quem é você e o que quer exatamente por aqui?" Antônio se virou lentamente, com movimentos deliberadamente calmos e as mãos bem visíveis e ligeiramente afastadas do corpo, numa postura que demonstrava claramente não ter intenções hostis. Seu coração disparou ainda mais, mas forçou-se a manter a expressão de humildade necessitada que havia ensaiado centenas de vezes. Diante dele estava um homem alto e magro, de uns 30 anos, com um rifle antigo, mas obviamente bem cuidado nas mãos, e olhos pequenos, mas extremamente penetrantes, que pareciam enxergar através da alma das pessoas. Vestia as roupas de couro características dos cangaceiros, calças justas que não atrapalhavam os movimentos, camisa de manga longa para proteção contra espinhos e um chapéu de abas largas que projetava sombras profundas sobre seu rosto anguloso e marcado pelo sol. Uma faca longa e curva pendia de seu cinto de couro trabalhado, e várias cartucheiras cruzavam seu peito, indicando que estava preparado para combate a qualquer momento. Suas botas de couro subiam até quase os joelhos, protegendo contra cobras e espinhos da caatinga. "Meu nome é Severino Ramos da Silva, senhor", disse Antônio, usando o nome completo que havia preparado. "Sou um homem desgraçado de Caruaru, que perdeu tudo na seca e agora precisa de ajuda para salvar meus 3 filhos pequenos que estão doentes de tuberculose. Me disseram que talvez aqui pudesse encontrar almas caridosas, dispostas a ajudar um pai desesperado." O cangaceiro o observou em silêncio por longos segundos, que pareceram uma eternidade, como se tentasse decifrar a veracidade de suas palavras através de sua expressão facial, postura corporal e até mesmo o timbre de sua voz. Seus olhos eram do tipo que parecia enxergar além das aparências e descobrir os segredos mais profundos de uma pessoa. "De onde você veio hoje?" perguntou o cangaceiro sem baixar a arma. "Da fazenda do seu João Batista, senhor. Um homem de bom coração que me deu comida e me disse que talvez aqui encontrasse ajuda." "E como soube que podia encontrar João Batista?" As perguntas eram metódicas e revelavam experiência em interrogatórios. Antônio respondeu com a história que havia preparado sobre sua busca por ajuda na região. "Estou andando de fazenda em fazenda há dias, senhor, contando minha desgraça e pedindo ajuda. Seu João Batista foi o primeiro que me tratou com bondade e me deu uma esperança." A resposta pareceu satisfazer parcialmente o cangaceiro, que relaxou ligeiramente a postura, embora mantivesse a arma em posição de prontidão. "Espere aqui e não se mova nem um passo. Vai vir alguém falar com você." O homem desapareceu entre a vegetação, com a agilidade e silêncio impressionantes de um felino selvagem, movendo-se pela caatinga como se fosse parte dela. Antônio ficou sozinho, ouvindo apenas os batimentos acelerados de seu próprio coração,
e o silêncio opressivo da serra. Sabia que estava sendo observado por outros olhos invisíveis, mesmo não conseguindo ver ninguém. A sensação era inquietante, mas ao mesmo tempo emocionante. Estava definitivamente mais perto de seu objetivo do que jamais estivera em 3 anos de perseguição obsessiva. Após cerca de 10 minutos, que pareceram 1 hora, o cangaceiro retornou acompanhado de outro homem. Este segundo era mais baixo e robusto, com barba espessa e grisalha, e cicatrizes visíveis no rosto e nas mãos. Marcas de uma vida de combates e perigos. Seus olhos eram pequenos, mas extremamente penetrantes, do tipo que parecia avaliar não apenas o que via, mas também o que não via. "Você diz que se chama Severino?" perguntou o segundo homem, com voz mais grave e autoritária que o primeiro. "Sim, senhor. Severino Ramos da Silva, para servir." "E de onde exatamente vem?" "De Caruaru, senhor. Tinha uma pequena propriedade lá, mas perdi tudo na seca." Os 2 cangaceiros trocaram olhares significativos, uma comunicação silenciosa que Antônio não conseguiu decifrar completamente. O mais baixo se aproximou dele e começou a examiná-lo cuidadosamente, observando suas roupas, suas mãos, seus pés, como um comprador avaliando gado no mercado. "Suas mãos estão muito macias para alguém que trabalhou a vida toda na roça", comentou o cangaceiro com um tom de desconfiança evidente. Antônio sentiu um frio percorrer sua espinha, mas manteve a compostura. Havia previsto essa possibilidade e preparado uma resposta. "É verdade, senhor. Nos últimos meses, desde que perdi tudo, não tenho feito trabalho pesado na terra. Tenho andado de cidade em cidade, de fazenda em fazenda pedindo ajuda para meus filhos. As mãos acabaram amolecendo por falta do trabalho duro." A explicação fazia sentido lógico e foi dita com convicção suficiente para satisfazer parcialmente o cangaceiro, que se afastou um pouco, mas continuou observando Antônio com atenção. "E seus pés?" perguntou o homem. "Estão bem machucados para quem está apenas pedindo ajuda." Era uma observação astuta. Os pés de Antônio realmente estavam machucados e calejados da caminhada árdua dos últimos dias, mas isso, na verdade, ajudava sua história. "Estou andando há dias, senhor, de povoado em povoado, sempre a pé, porque não tenho dinheiro nem para passagem de carro. Os pés estão assim mesmo, machucados das pedradas e espinhos do caminho." "Bem, Severino", disse o cangaceiro mais robusto. "Se sua história é verdadeira, talvez possamos ajudá-lo, mas primeiro você vai ter que falar com o chefe. Só ele que decide essas coisas importantes." Antônio sentiu o coração acelerar ainda mais violentamente. Sabia que estava prestes a encontrar Lampião face a face, o momento pelo qual havia se preparado durante meses. "Eu agradeço muito a oportunidade, senhores. Que Deus há de recompensar a bondade de vocês para com um pai desesperado." Os 2 cangaceiros conduziram Antônio através da cortina de vegetação que escondia a entrada da gruta. Do lado interno, descobriu que se tratava de uma caverna natural impressionantemente ampla, com várias divisões e passagens que se perdiam na escuridão, e uma abertura natural no teto que servia como chaminé, mantendo o ambiente arejado e relativamente fresco. Fogueiras pequenas e controladas iluminavam diferentes pontos da gruta principal, criando jogos dramáticos de luz e sombra nas paredes rochosas irregulares. O ambiente, apesar de rústico, demonstrava organização militar e disciplina impressionantes para um bando de fora da lei. Havia cerca de 15 homens no local, todos obviamente armados e vestidos com o traje característico dos cangaceiros. Alguns limpavam meticulosamente suas armas, outros preparavam comida numa área improvisada como cozinha, e uns poucos descansavam em redes armadas estrategicamente entre formações rochosas. O ambiente respirava uma atmosfera de irmandade militar, mas também de perigo constante.
No fundo da gruta principal, sentado numa pedra plana que havia sido transformada numa espécie de trono natural, estava o homem que Antônio havia passado 3 anos tentando capturar. Virgulino Ferreira da Silva, o lendário Lampião. Era fisicamente menor do que Antônio havia imaginado através dos relatos que ouvira, mas sua presença irradiava uma autoridade natural e magnética que fazia todos ao seu redor respeitá-lo instintivamente. Usava óculos de aros metálicos que brilhavam à luz das fogueiras. Tinha bigode bem cuidado e aparado com precisão, e olhos que pareciam enxergar muito além das aparências superficiais das pessoas. Vestia roupas de couro finamente trabalhadas, com detalhes em metal que indicavam não apenas funcionalidade, mas também certo gosto estético. Chefe, disse o cangaceiro mais robusto, aproximando-se respeitosamente. Este homem aqui diz que se chama Severino, vem de Caruaru e precisa de ajuda para salvar os filhos doentes. Lampião ergueu os olhos de uma carta que estava lendo com atenção, provavelmente correspondência de algum coiteiro ou informante, e fixou seu olhar penetrante em Antônio. Por alguns segundos eternos, os 2 homens se observaram em silêncio total, numa avaliação mútua carregada de tensão. Antônio sentiu como se sua alma estivesse sendo examinada e pesada por aqueles olhos inteligentes e experientes. Era uma sensação desconcertante, como se Lampião pudesse ver através de todas as suas mentiras e disfarces. Aproxime-se, disse Lampião finalmente, com voz calma, mas carregada de autoridade natural. Antônio se aproximou com passos cautelosos, mantendo a postura humilde e necessitada que havia ensaiado exaustivamente. Parou a cerca de 3 metros de distância, uma distância respeitosa, mas que ainda permitiria ação rápida, se necessário. Conte-me sua história completa, ordenou Lampião, guardando a carta e dedicando total atenção ao visitante. Antônio respirou fundo e começou a narrar a tragédia elaborada que havia inventado. Falou sobre a seca que destruíra sua plantação, sobre a morte gradual dos animais, sobre a venda de tudo que possuía na tentativa desesperada de manter a família. Descreveu a doença progressiva dos filhos, os sintomas da tuberculose, o desespero de não ter dinheiro para os remédios caros que o médico havia receitado. Forçou lágrimas nos olhos e fez a voz tremer em momentos estratégicos, criando uma performance digna de um ator profissional. Mencionou detalhes específicos sobre Caruaru, sobre a comadre que cuidava das crianças, sobre os nomes e personalidades de cada filho. Lampião o escutou em silêncio absoluto, sem interromper uma única vez, observando não apenas as palavras, mas também cada gesto, cada expressão facial, cada modulação de voz. Quando Antônio terminou, o cangaceiro ficou alguns minutos refletindo, tamborilando os dedos na pedra onde estava sentado. Severino, disse finalmente, e havia algo no tom de sua voz que fez Antônio sentir um arrepio de apreensão. Sua história é realmente tocante, e eu conheço bem o sofrimento que a seca traz para nossa gente sertaneja. Mas devo lhe dizer que sou extremamente cuidadoso com estranhos que aparecem por aqui. Já tentaram me enganar muitas vezes, de muitas formas diferentes. Antônio sentiu o sangue gelar nas veias, mas manteve a expressão de desespero. Senhor Lampião, eu juro pela alma de minha santa mãe que tudo o que disse é a pura verdade. Meus filhos estão morrendo e eu não tenho mais ninguém no mundo para pedir ajuda. Lampião se levantou da pedra e começou a caminhar lentamente ao redor de Antônio, observando-o de todos os ângulos como um predador experiente avaliando sua presa. A atmosfera na gruta ficou tensa, com todos os cangaceiros observando silenciosamente a cena. Sabe, Severino, disse Lampião parando diretamente diante dele, eu desenvolvi ao longo dos anos um dom especial para descobrir quando alguém está mentindo para mim. É uma habilidade que me manteve vivo em situações impossíveis.
Uma questão de sobrevivência pura. Fez uma pausa dramática, fitando Antônio diretamente nos olhos. E sabe o que mais? Tenho a impressão estranha de que já vi seu rosto em algum lugar, mas não consigo lembrar onde. O sangue de Antônio gelou completamente nas veias, mas ele se esforçou desesperadamente para manter a compostura que havia ensaiado. Talvez o senhor tenha me visto em alguma feira ou mercado pela região, senhor Lampião. Já viajei muito por essas terras, sempre atrás de trabalho ou negócios. É possível, concordou Lampião, mas seu tom sugeria claramente que não estava convencido. Bem, independentemente disso, vou lhe dar uma oportunidade justa. Amanhã cedo, um dos meus homens mais confiáveis vai com você até Caruaru para verificar pessoalmente sua história. Se tudo estiver correto, como você diz, receberá ajuda suficiente para cuidar de seus filhos e ainda sobrar para outras necessidades. Antônio sentiu o mundo desabar ao seu redor como um castelo de cartas. Se um dos cangaceiros fosse com ele até Caruaru, descobririam em poucas horas que ele havia mentido sobre absolutamente tudo. Sua mente trabalhou freneticamente, buscando uma saída para o impasse mortal. Senhor Lampião, disse, injetando ainda mais desespero na voz, meus filhos não podem esperar até amanhã. Eles estão muito mal, especialmente o mais novo, e cada hora que passa pode ser a diferença entre a vida e a morte deles. Será que o senhor não poderia me ajudar hoje mesmo? Eu prometo por tudo que é sagrado que voltarei para comprovar minha história. Lampião sorriu, um sorriso frio que não chegou nem perto dos olhos e que fez todos os cangaceiros presentes ficarem ainda mais alertas. Que pressa estranha é essa, Severino? Se seus filhos estão mesmo tão doentes assim como você diz, um dia a mais ou a menos não fará grande diferença, desde que você consiga o dinheiro para os remédios de que precisam. A lógica era irrefutável e devastadora. Antônio percebeu que havia cometido um erro grave ao insistir na urgência. Um pai verdadeiramente desesperado aceitaria qualquer condição para conseguir ajuda, mesmo que isso significasse esperar mais um dia. A pressa excessiva só poderia indicar motivos ocultos. O senhor tem toda a razão, disse, tentando desesperadamente consertar o erro. É que o desespero me faz pensar besteira e falar sem pensar direito. Aceito sua proposta, senhor Lampião, e agradeço demais a oportunidade. Ótimo. Meus homens vão lhe dar comida boa e um lugar confortável para dormir esta noite. Amanhã cedo, bem cedinho, Antônio aqui vai com você até Caruaru para verificar tudo. Ao ouvir o nome Antônio, o policial disfarçado sentiu um arrepio de terror percorrer sua espinha. Seria apenas uma coincidência terrível, ou Lampião desconfiava de algo específico e estava brincando com ele como um gato brinca com um rato. O cangaceiro que Lampião havia chamado de Antônio se aproximou. Era um homem jovem, de uns 25 anos, com olhos alertas e movimentos ágeis, que denunciavam um treinamento militar. Tinha uma cicatriz impressionante que ia da orelha esquerda até o canto da boca, resultado de alguma luta violenta do passado, e carregava suas armas com a familiaridade de quem as usava diariamente. Venha comigo, Severino, disse o jovem cangaceiro com tom neutro, mas observador. Vou lhe mostrar onde pode descansar e recuperar as forças. Antônio seguiu o homem até um canto da gruta, onde havia algumas mantas grossas estendidas sobre o chão rochoso. A área estava estrategicamente posicionada, um pouco afastada do movimento principal, mas ainda assim permitindo que ele observasse tudo o que acontecia no acampamento. Aqui pode ficar à vontade, disse o cangaceiro Antônio. Daqui a pouco eu trago comida boa para você. Deve estar com fome depois dessa caminhada toda. Sozinho em seu canto, Antônio tentava processar freneticamente tudo o que havia acontecido. Estava dentro do covil de Lampião, mais perto do famoso cangaceiro do que qualquer policial jamais chegara.
Mas ao mesmo tempo sentia que sua situação era extremamente precária e perigosa. Lampião claramente desconfiava dele, e a proposta de verificar sua história em Caruaru tornaria completamente impossível manter a farsa. Precisava agir naquela mesma noite, antes que amanhecesse e sua mentira fosse descoberta. Sabia que seria quase impossível capturar Lampião sozinho no meio de 15 cangaceiros armados e alertas, mas talvez pudesse matá-lo durante o sono e tentar escapar na confusão que se seguiria. Sua pistola ainda estava escondida na cintura, e pelo que observara, os cangaceiros não faziam vigilância muito rígida dentro da própria gruta. Afinal, quem seria louco o suficiente para tentar atacá-los em seu próprio refúgio? Enquanto elaborava desesperadamente seu plano de ação, observava discretamente a rotina do bando. Lampião parecia ser não apenas o líder militar, mas também uma espécie de conselheiro paternal e juiz para seus homens. Vários deles se aproximavam dele durante a noite para pedir conselhos sobre assuntos pessoais, resolver disputas menores entre companheiros ou simplesmente conversar sobre planos futuros. Era evidente que o respeitavam não apenas por medo de sua violência, mas por genuína admiração por sua inteligência, coragem e senso de justiça. Era um lado de Lampião que Antônio não esperava ver, e que por alguns momentos quase o fez questionar a moralidade de seus próprios motivos. O jantar foi servido numa atmosfera quase familiar. Consistia em carne de bode assada na brasa, temperada com ervas da caatinga, feijão de corda bem cozido, farinha de mandioca torrada e rapadura para a sobremesa. A comida era simples, mas extremamente saborosa e abundante, muito melhor do que Antônio havia comido nos últimos dias. Após a refeição, alguns cangaceiros começaram a tocar viola e cantar. As músicas falavam sobre o sertão, sobre amores perdidos, sobre a vida dura da caatinga, sobre saudades da família distante. Lampião participava ativamente das cantorias, demonstrando uma voz afinada e conhecimento profundo do repertório popular nordestino. Era um lado completamente humano que Antônio não esperava presenciar e que tornava ainda mais complexa sua missão. Estes não eram os bandidos sanguinários que a propaganda oficial descrevia, mas homens com sentimentos, saudades, sonhos e medos como qualquer outro. À medida que a noite avançava lentamente, a atividade na gruta foi diminuindo gradualmente. Os cangaceiros foram se recolhendo aos seus locais de descanso, alguns em redes armadas entre formações rochosas, outros em mantas espalhadas pelo chão da caverna. Lampião foi um dos últimos a se retirar, indo para uma seção mais privada da gruta, parcialmente separada do restante por uma cortina de tecido grosso. Antônio fingiu adormecer, mas manteve todos os sentidos alertas e aguçados. Esperou pacientemente até que os sons se reduzissem ao mínimo, apenas alguns roncos ocasionais e o crepitar baixo das brasas das fogueiras que se apagavam lentamente. Calculou que fossem cerca de 2 horas da madrugada, quando finalmente decidiu que havia chegado o momento de agir. Era agora ou nunca, sua única chance de cumprir a missão pela qual havia arriscado tudo. Com movimentos extremamente cautelosos e controlados, tirou a pistola de seu esconderijo e verificou silenciosamente se estava carregada e pronta para uso. O metal frio da arma em suas mãos lhe deu uma sensação momentânea de poder e determinação. Este seria o momento que definiria sua carreira e possivelmente sua vida. Levantou-se milimetricamente do chão, testando cada movimento para ter certeza de que não fazia o menor ruído. Começou a se mover com cuidado extremo em direção à seção onde Lampião dormia, cada passo calculado e testado antes de ser executado completamente. Sabia que um ruído mínimo poderia acordar os cangaceiros e transformar sua missão de captura em suicídio certo.
Eram homens treinados para dormir com um ouvido sempre alerta, acostumados a acordar instantaneamente ao menor sinal de perigo. Estava a apenas alguns metros da cortina que separava o quarto improvisado de Lampião, quando uma voz suave, mas absolutamente firme, cortou o silêncio mortal da noite como uma lâmina afiada. Eu não faria isso se fosse você, Sargento Antônio Ferreira dos Santos, da Polícia Militar de Pernambuco.